Fala pessoal, tudo bem? Olha essa equação aqui, uma linda equação exponencial. Como você resolveria? Deixa aqui nos comentários, faça a sua solução e vamos trabalhar. Olha só, a gente sempre pensa em igualar ambos os lados, igualar as bases, né? Para poder resolver uma equação exponencial mais facilmente. Essa é sempre a nossa primeira tentativa, tentar igualar as bases. Ora, a gente com 9, com 12 e com 16 vai ficar uma coisa meio diferente. O que a gente vai fazer então? A gente vai tentar... Uma outra coisa que a gente tem que observar aqui é que tem termos, tá vendo? Tem soma. Então aí a gente já cai num segundo problema. Toda vez que tem termos, a gente pode pegar uma equação exponencial e ou tentar resolver por fator comum em evidência, e aí as bases têm que ser bem similares. Não é esse o caso. Ou fazer uma transformação de variável. Aqui está com muita chance de ser uma transformação de variável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir ambos os lados por 9 elevado a x, tá bom? Bom, eu poderia dividir por outro termo, mas eu vou dividir por 9 elevado a x, porque aqui ó, tem um termo 3, tá vendo? O 12 é 4 vezes 3, então vai dar para simplificar porque o 9 é 3 ao quadrado. E aqui também vai aparecer um 3, então acho que vai ficar uma coisa bem interessante para a gente resolver. Então a gente vai dividir, ó, todo mundo por 9 elevado a x. Eu também poderia dividir por 16 elevado a x em ambos os lados, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai cancelar, tá? Vai simplificar, ó, 9 elevado a x e 9 elevado a x, vai dar 1. Aqui, ó, eu vou escrever o 12 como 4 vezes 3 elevado a x e o 9, 3 ao quadrado elevado a x. Beleza? Aqui, o que é o 16? É 4 ao quadrado e ele está elevado a x. E o 9 é 3 ao quadrado e ele está elevado a x. Ótimo! Bom, o que vai acontecer, portanto, aqui? Veja bem, eu posso escrever isso aqui tudo elevado a x, ó. Então vai ficar 1 mais 4 vezes 3 sobre 3 ao quadrado, todo mundo elevado a x. Por quê? Quando o numerador e o denominador estão elevados ao mesmo expoente, a gente escreve a fração toda elevada ao mesmo expoente. Da mesma forma aqui, ó. Aqui a gente pode escrever o 4 ao quadrado, o 3 ao quadrado e todo mundo elevado a x. Ótimo! Aqui, portanto, eu posso simplificar, que é esse 3 aqui com um 3 que está aqui embaixo. Dessa forma, isso daqui vai ficar 4 terços, porque sobrou um 3 aqui, né? Ele está ao quadrado, eu simplifiquei um 3 com outro 3. Então, vai ficar 1 mais 4 terços elevado a x. E aqui, como é que fica? Tá vendo que aqui também tem um 4 terços? Ambos, tanto o numerador quanto o denominador, estão ao quadrado. Então, eu posso escrevê-lo da seguinte forma: 4 terços elevado ao quadrado, porque numerador e denominador estão elevados ao quadrado, e isso tudo está elevado a x. Tá dando para ver aí, né? Ótimo! Tá ficando bom. Por quê? Porque a gente conseguiu uma base comum aqui, olha. 4 terços aqui e 4 terços aqui. E ele ainda está ao quadrado, vai facilitar demais a nossa vida. A gente vai fazer uma mudança de variáveis para cair numa equação do segundo grau. Então, aqui, o que aconteceu? Vai ficar 1 mais 4 terços elevado a x igual. Isso aqui, ó, potência de potência entre parênteses, a gente multiplica os expoentes. Então, é 4 terços elevado a 2x. Porque é o 4 terços ao quadrado e elevado a x. Isso daqui é a mesma coisa da gente escrever da seguinte forma. O 4 terços está elevado a x. E aqui também, ó, eu posso escrever o 4 terços elevado a 2x invertendo esses dois, porque vai dar 2x da mesma forma. Esse 4 terços aqui, eu posso escrevê-lo como
como 4/3 elevado a x elevado ao quadrado, porque tanto essa escrita aqui como essa são similares, já que o resultado sempre vai ser o expoente 2x. Dessa forma, eu consigo enxergar mais claramente que eu tenho um termo e tenho ele ao quadrado. Aí eu consigo enxergar claramente o termo e seu quadrado. Portanto, uma equação do segundo grau, se a gente fizer a seguinte mudança de variáveis, ó, eu vou chamar de y o 4/3 elevado a x. E a gente vai guardar essa mudança de variáveis aqui para a gente voltar nela daqui a pouco. Bom, o que acontece? A minha equação é essa daqui. O 1 continua sendo 1. O 4/3 elevado a x, a gente está mudando e ele é y. E quem que é o 4/3 elevado a 2x? Nós fizemos a mudança aqui, ó. Ele é o 4/3 elevado a x, que é y, aqui, ó. Ele é y, só que está ao quadrado. Então, olha a nossa equação do segundo grau aqui. Vamos mandar todo mundo para o mesmo lado, y² menos y menos 1 igual a 0. E aí a gente tem a seguinte coisa, ó. Nessa equação do segundo grau, eu tenho o a igual a 1. Quem que é o a? É o coeficiente que está acompanhando o y². O b igual a menos 1, que é esse daqui, é o coeficiente que está acompanhando o y. E o c é o termo independente. O c é igual a menos 1. É o termo independente. Então, vamos usar o Bhaskara, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 1, então vai ficar o menos 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o a? O a é 1. Quem que é o c? O c é menos 1. E isso vai dar quanto? Ó, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 1 dá mais 4. Portanto, o delta é igual a 5. Ótimo! Quem são as raízes? As raízes são y é igual a menos o b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Essas são as raízes dessa equação do segundo grau. Vamos substituir. Menos da fórmula. Quem que é o b? Menos 1. Mais ou menos. Quem que é a raiz? Quem que é o delta? O delta é 5. Então, é raiz de 5 sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? É 1. Então, é 2 vezes 1. Dessa forma, como que vai ficar? Menos menos 1 dá 1. Mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Ótimo! Daqui, a gente vai encontrar duas raízes reais. Ora, uma raiz, que a gente chama de y', sei lá, pode ser y'. Uma raiz, vou chamar de y1, é com o positivo. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Gente, quem que é esse número? Olha que lindo o número áureo aqui. Aquele número da proporção áurea que aparece em obras de arte, na sequência de Fibonacci, em fenômenos da natureza. Olha ele aqui, que coisa linda. E qual que é a outra raiz? A outra raiz, ó, se uma raiz é 1 mais raiz de 5, a outra raiz é com menos. Então, eu vou chamar de y2, 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Qual que é o problema disso daqui? Raiz de 4 é 2. Raiz de 5, então, é um número maior do que 2. Dessa forma, isso aqui vai ficar negativo. Mas olha a nossa mudança de variáveis. É um número, que é uma fração, elevada a um expoente. Isso aqui nunca é negativo. Isso aqui é sempre maior do que 0. Portanto, esse valor aqui, que é o número negativo, não é válido para o nosso caso, para a nossa equação, certo?
por causa dessa mudança de variáveis que nós fizemos. Lembra que nós estamos resolvendo uma equação do segundo grau, fruto de uma mudança de variáveis, que na verdade é uma alternativa para a resolução dessa equação. É essa que a gente está tentando resolver, certo? Então, nós vamos utilizar esse valor aqui para encontrar o valor de x. O que a gente tem que fazer, portanto? A gente tem que voltar com esse y aqui e encontrar quem? O nosso x. Ora, o nosso y é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Portanto, o 4/3 elevado a x tem que ser igual ao nosso y, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. E agora? Eu tenho uma outra equação exponencial, mas eu consigo igualar essas bases? Não, até porque aqui é uma fração, aqui é um número irracional. Quem que salva a gente para encontrar o valor de x? Sim, é ele. É o logaritmo. Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem o print dessa parte, que eu vou ter que apagar essa daqui para a gente terminar de resolver essa equação exponencial aqui. Ora, vamos pegar então essa equação exponencial, 4/3 elevado a x igual o nosso lindo número áureo, número de ouro. O que a gente vai fazer? Se esse número é igual a esse, então o logaritmo desse número é igual ao logaritmo desse. Eu estou aplicando agora um logaritmo na base 10. Toda vez que eu escrevo logaritmo, nós já fizemos outros vídeos assim, que a gente omite a base, a gente está aplicando um log na base 10. Por quê? Porque é mais fácil na calculadora, tá bom? Eu poderia aplicar um ln também, que é o log na base e, que também tem na calculadora, tá bom? Então, ó, esse número é igual a esse, o log desse número é igual ao log desse outro número aqui. Ótimo! Veja bem, quando a gente tem... Por que a gente aplica logaritmo mesmo? Por causa dessa propriedade excelente que o logaritmo tem de logaritmo de um número elevado a um expoente, o expoente desce multiplicando o logaritmo. Dessa forma, ele deixa de ser um expoente e a gente passa a trabalhá-lo como uma equação normal, certo? Uma equação do primeiro grau, por exemplo. Então, o x desce e fica multiplicado com o log de 4/3. E aqui, portanto, eu tenho log de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ora, se eu quero encontrar o valor de x, então eu tenho que dividir ambos os lados por esse valor aqui, ó, o log de 4/3. Se eu divido ambos os lados pelo log de 4/3, ele vai sair daqui e vai aparecer só aqui. Aí mata nosso problema. X, portanto, é igual a esse número, que é o log do meu número de ouro, sobre o log do 4/3. Olha só, encontramos. Acabou. Sim, acabou, é isso mesmo. Aqui, ó, que número lindo. Uma razão de logs, entre um deles a gente tem o log do número de ouro. Professora, eu não gosto de resultado assim. Não gosto de resultado em função de log, muito menos com números que tem tão estranhos assim, né? Fração, número de ouro. Então, a gente aproxima ele, ó. Você resolve na calculadora, toma cuidado para a hora de você resolver isso aqui, você colocar entre parênteses direitinho. Provavelmente você vai ter que abrir 2 parênteses aqui para colocar na calculadora, que é esse primeiro aqui, e como aqui o numerador é uma soma, você provavelmente vai ter que colocá-lo entre parênteses para entender que isso daqui pertence ao numerador e o denominador é só o 2. Porque se você não coloca entre parênteses, ele vai entender que você está pegando só o raiz de 5, que é o último número digitado, dividindo por 2, tá bom? E isso daqui também. Isso daqui vai dar quanto, gente? Eu fiz a conta aqui e vai dar aproximadamente 1,67
272. 272. Então, o que acontece? O nosso valor de x, ele vai dar esse daqui, ó. 1,7272. Beleza, o que eu faço com esse valor? Você vem aqui e substitui nessa equação. O que você vai fazer? Dessa forma, você está conferindo. Olha só, pega o 9, eleva esse valor e soma o 12 elevado a esse valor. Guarda. Depois você pega o 16 e eleva a esse valor aqui de x. Você vai perceber que os dois valores são iguais. Dessa forma, verificando, portanto, essa equação. Olha só, vou sair da frente para vocês pegarem o print. Gente, que tanto de coisa que a gente usou. Olha que a gente fez uma razão para poder tentar encontrar bases semelhantes, similares, para poder fazer uma mudança de variáveis, e cair numa equação do segundo grau, saber que nem todos os valores são compatíveis, porque se um é negativo, eu não posso utilizar nessa mudança de variáveis, tentar resolver, voltar na mudança de variáveis, caindo numa equação exponencial e usar logaritmo e, por fim, utilizar o valor para verificar a equação. É muita coisa, não é? Mas é uma solução muito interessante, que a gente faz uma revisão de várias coisas e o trabalho algébrico não tem condição, não. É muito bom, não é? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui a solução de vocês. Vocês dividiriam todos os termos por 9 elevado a x ou vocês dividiriam por 16 ou pelo 12 elevado a x? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Veja os outros vídeos do canal também. É uma honra ter vocês aqui no canal. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Muito obrigada pelas mensagens e até o próximo vídeo.